Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula do projeto de composê de cores primárias. Hoje a gente vai pintar o nosso copo, tá? E eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai deixar feito um fundo, que depois será feito aqui em volta. Acabou que eu deixei para fazer para o final, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu não gosto, particularmente, não gosto de fazer o fundo depois, mas vou ter que fazer assim para poder começar pelos elementos primeiro, tá? Então, eu vou deixar para fazer esse fundo por último, tá? Então, aqui, nessa parte do copo, a gente vai precisar fazer o fundo aqui para poder trabalhar com transparência, tá? Então, por esse motivo, a gente vai precisar pintar uma parte do fundo aqui antes, tá? A gente tem a nossa foto, referência do nosso copo. Essa pintura, ela tá bem mais parecendo com uma pintura estilo tela, tá? O que seria isso? São pinturas onde a pincelada marca mais, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, por isso que eu deixei mais marcado as pinceladas na jarra, tá? Perdão, pessoal. Então, é esse estilo que a gente vai manter nessa pintura. Se você está chegando agora nessa aula, eu vou deixar aqui, ó, aqui acima, a primeira parte, é só você clicar, ela não vai abrir, ela abre depois, e você consegue continuar assistindo essa para depois assistir a primeira parte, tá? Então, não esquece, se inscreve aqui, já deixa seu like e bora para nossa aula. Para fazer a parte aqui do fundo, esse pedacinho que vai ficar aqui atrás do copo, eu vou usar a cor areia, tá? Como é um pedaço pequeno, eu nem vou passar o diluente, né? Quando você for ver nas outras partes que a gente for fazer o fundo, a gente trabalha com o diluente no fundo, tá? Vou aqui pegar o pincel da linha C522, tá? E vou espalhar aqui, ó, na parte de trás, pra fechar essa parte aqui, ó, tá? Do meu fundo do copo, tá? Então, aqui a gente trabalha com a cor que será feita no fundo todo depois, tá? É a cor areia. Ó, espalho. Se eu quiser sair um pouquinho a coisa pra fora, eu saio, né? Porque vai ter o fundo depois, então posso sair um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom? Agora a gente vai fazer o fundo do nosso suco. A base do nosso suco será feita com o amarelo bebê, tá? E esse gelo, a gente deixa o gelo ali, a gente vai mexer aqui uma parte, tá? Vou pintar aqui, tá? Esse pedaço todinho, depois a gente trabalha o gelo por cima, tá? Então, eu vou passar o amarelo nessa área, tá? Pode passar ele todo aqui. Isso aqui é o nosso fundo, tá? Como eu disse, eu gosto de trabalhar um fundo antes, pra ficar um fundo bem preenchido, depois eu começo a trabalhar com as cores por cima, fazendo todos os efeitos, tá? Então, aqui, ó, é só preencher, ó. Tem um pedacinho, ó, esses pelotinhos de tinta. Conforme a gente usa da tampa, vai secando, né? Então, fica esses pelotinhos. Uma dica que eu dou quando você tá usando é se você for usar da tampa, põe uma outra tampinha, ó, aqui é de refrigerante, ó, tampa a sua tinta para ela não ficar aberta, tá? Então, eu vou terminar de preencher o nosso líquido, aqui o suco, e eu já volto pra gente dar sequência. Feito o preenchimento do amarelo bebê, a gente vai agora marcar onde a gente vai ter o nosso gelo, tá? Eu vou fazer uma marcação com branco, tá? Deixa eu até pegar meu branco aqui. Mas a gente vai trabalhar bastante cor, tá, gente? O gelo aí tem umas corzinhas a mais, então, pra dar o efeito, tá? Mas aqui, ó, esses dois primeiros aqui, eles têm que estar um pouco marcado o branco. Então, eu pego meu branco e deixo marcado onde tá os dois gelos que pega aqui da frente, tá? Assim, tá? A gente deixa aqui marcado o nosso gelo. Esses outros aqui, você pode espalhar um pouquinho o branco, mas a gente vai trabalhar cinza, reflexo um pouco da jarra, então vai ter bastante cor. Mas você pode deixar feito uma marcação, ó, sujando mesmo a tinta branca aqui nessa parte, ó, tá? Isso aqui é um fundo que a gente tá marcando, tá? Agora, a gente vai pegar o amarelo canário e também o amarelo limão, tá? A gente vai deixar os dois aqui. Primeiro a gente vai mexer com o amarelo canário. Eu vou pegar um pouco dele e eu vou trabalhar aqui, ó, nessa parte aqui, puxando pra baixo aqui a pincelada, tá, ó? Ó, tá? Fazendo esse efeito aqui, ó. Gastando mesmo a tinta, tá? Aqui eu vou deixar mais claro, tá? E aqui desse lado eu vou trabalhar mais o meu amarelo aqui, ó. E aí eu vou pegando um pouquinho da sujeirinha desse amarelo e eu vou gastando aqui nessa parte, ó.
Vou pegar também o meu amarelo limão agora também. E vou também aqui, ó. Gastar ele aqui, tá? Posso pegar um pouquinho, espalhar aqui em cima do gelo. Vou espalhar um pouquinho desse amarelo aqui, tá? O único lugar que eu não vou passar aqui é desse lado de cá. Aqui vai ser mais claro. Aqui a gente vai pegando a tinta, ó, espalhando, sempre fazendo, puxando aqui pra baixo, ó. Certo, ó. Então você vem e dá essa puxadinha aqui pra baixo, tá? Vou pegar um pouquinho de branco e vou clarear esse lado de cá. Então eu pego branco e clareio um pouco do lado de cá, ó. Vai deixar mais claro esse lado aqui, ó. Certo, ó. Aqui desse lado de cá vai ficar mais claro. Agora eu vou pegar o amarelo ouro e vou escurecer um pouquinho em algumas regiões, tá? Não são todas, tá, gente? Eu tenho que acompanhar a foto e eu vou vendo onde é mais escuro na minha referência. Então agora eu vou marcar essas pinceladas, ó. Eu pego elas e vou deixar bem marcado aonde eu vou colocar. Então agora a minha pincelada é aquela pincelada marcada mesmo, tá? Então eu vou trabalhar ela aqui, deixando ela mais aparente, tá? Ó, aqui eu deixei ela mais escura e marcada. Certo? E vou usar agora o meu siena natural, um pouco, tá? Não é muito, agora eu vou misturar um pouquinho ela aqui no meu amarelo, amarelo ouro, né? E eu vou agora trabalhar aqui, ó, de baixo pra cima. Aqui embaixo eu vou escurecer um pouquinho mais. Então, ó, a minha pincelada é puxando pra cima, tá? Sabe esse copo aqui, aquele copo de bar, que tem uns relevos, tá? Então, essa parte aqui é meio que pra fazer a marcação daquele relevo, que esse copinho de bar que a gente chama de copo americano, né? Que ele tem um pouco do lado de fora, tá? Aqui então, ó, esse siena, ele vai meio que deixar essa marquinha no meu copo. Então aqui eu escureço um pouquinho também, ó, dessa parte. Vou colocar um pouquinho aqui também, só um pouquinho. Então eu vou trabalhar para dar um pouquinho do efeito do copo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, você vai perceber que é mais desse lado de cá mesmo, tá? Você vê que lado de cá eu não tô mexendo ainda, porque aqui é mais claro mesmo, tá? Vai ter um pouco de cor, um tom de cinza, né? Mas aqui é mais nessa parte do lado de cá, que é mais escuro, tá? Ó, então aqui eu dou um acabamento embaixo, para deixar aquele desenho que tem no copo, tá? Bem, agora eu vou trabalhar a cor branco e cinza, tá? Na verdade tem um pouco de cinza, um pouco de branco, um pouco dessa cor aqui, ó, o caqui, tá? Então eu vou trabalhar o branco, o caqui e o cinza, tá? Essas são as cores que a gente vai trabalhar nessa área aqui, ó, do lado de cima do copo. Mas antes de eu começar, eu tenho que fazer um efeito aqui do borrão. Sabe quando você coloca um copo na frente de um objeto e ele dá aquela distorcida no que tá atrás? Então aqui a gente tem uma distorção da imagem da jarra atrás. Vem um pouco de azul puxando pro lado assim, tá? Se você colocar, você vai ver que acontece isso mesmo. Vou pegar o meu azul cobalto e vou dar uma puxadinha aqui, distorcendo esse pedaço da jarra aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho que dar essa puxadinha do azul pra cá, tá? Mas é porque de verdade acontece, tá? Então é por isso, tá bom? Aí eu lavo meu pincel pra ele ficar limpinho, ele não pode ter resíduo de azul agora, tá? E eu vou pegar o branco e vou trabalhar o reflexo aqui da borda, do lado de cá. Ele vem aqui um pouquinho puxando assim pra baixo e aqui também tem, ó, reflexo do branco aqui, ó. Antes de eu puxar a borda depois, tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho do reflexo do branco aqui do vidro, tá? Por isso que eu falei que tinha que ter o fundo, né? Senão a gente não ia conseguir depois fazer isso depois de pronto. Ó, aqui também tem reflexo, então eu já tenho que mexer, colocar um pouquinho de efeito aqui já na frente, tá vendo? E aí eu vou colocar um pouquinho também aqui, ó, onde eu coloquei o azul. Aqui eu tenho que pôr um pouquinho do reflexo do branco também, ó, tá? E aí, eu vou trabalhar com um pincel pequenininho agora, tá? Pra fazer essa bordinha. Primeira coisa que eu vou pegar é o meu cinza, tá? Então, depois eu trabalho com o caqui em alguns pontos. Então, eu vou pegar o cinza. E eu vou, ó, fazer a minha borda com cuidado.
Vou puxando aqui e fazendo a volta, tá? Ó. A volta do copo. Na parte de cima, tá? Dela. Ele é a borda é mais grossinha, né? Então, ó, você vai fazendo. Não é que vai ficar essa cor, não. A gente vai trabalhar um reflexo em cima, tá? Mas eu tenho que fazer a volta aqui toda, né? Então, esse é só cinza? Isso, ó, só cinza, tá? Que tem outros tons também, né? E eu esqueci de especificar, é só cinza. Tá? Então, aqui eu fiz a borda, certo? Aí, eu vou pegar meu pincel de contorno C508, número 0. Vou pôr um pouco de branco e vou aqui em cima trabalhar um reflexo onde eu passei o meu cinza, tá? Ó. Tá? Então, eu vou passar por cima do meu cinza. Aqui desse lado de cá. Tá? Dando esse efeito aqui, tá? Nesse lado aqui de cima, eu vou pegar um pouco do meu amarelo limão e vou fazer um pouco de reflexo em cima aqui também, ó. Aqui em cima da borda mesmo, tá? Deixa eu só acertar aqui o cinza também, ó. Então, eu passei o meu amarelo também na borda. Deixa eu dar um zoom pra vocês poderem ver melhor, tá vendo, ó? Passei o meu cinza também, amarelo também na borda, né? Onde eu tinha passado o cinza. Vou pegar agora um pouquinho do caque, tá? E ele não tá em tudo não, tá em alguns pontos, tá, pessoal? Ó, ele vai entrar um pouco aqui nesse lado de cá. Desse lado. Um pouquinho aqui do lado amarelo. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó, nesse lado de cá. Ó, ele vai fazer um reflexo aqui do lado, tá? E eu vou pôr um pouco dele aqui, ó, bem na frente, ó. Onde tá fazendo o risco aqui, ó. Cuidado. Ó. Tá? Aqui na frente. Ah, mas vai ficar riscado assim, não, gente. A gente vai ter um risquinho, mas a gente vai trabalhar um pouco os gelos, aí nem vai ficar aparecendo isso aqui, não, tá? Agora a gente vai pegar um pouco de branco e vai pôr mais um pouquinho de pontos de reflexo aqui na pontinha de cima, ó. Da nossa borda, tá? Então, vou pegar o branco e eu vou trabalhar aqui, ó. Alguns pontos de brilho. Você vê que quando a gente coloca o branco, muda totalmente, né? Muda bastante essa parte aqui de cima. Já começa a aparecer que tem uma transparência, né? Um efeito. Vou pegar agora, gente, o meu amarelo, um pouquinho de branco. Deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Perdão, gente. Ó, um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo limão. E eu vou, ó, esfumar aqui essa lateral, ó. Bem de leve, ó. Pra dar a transparência da lateral aqui, tá? Do lado de cá, eu vou passar um pouquinho mais, é mais o branco aqui mesmo, ó. Do lado de cá é mais o branco, ó, tá? Bom, feito isso, eu vou começar a trabalhar o cinza, o cinza e o caque nos gelos, tá? A gente vai começar a dar um efeito no gelo aqui, tá? Primeiro gelo que eu vou pegar, vou fazer por parte, pra gente não se confundir. Eu primeiro vou pegar o caque e eu vou mexer nesse gelo aqui, ó, que tá aqui atrás. Ele tá um pedacinho só aparecendo, ó. Então, eu vou meio que desenhar ele aqui, fazer um pedacinho dele ali boiando, tá? Aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegar branco e depositar de um lado dele pra ficar bem brilhante, ó. Tá? O branco vai servir pra dar essa iluminada, tá? Então, o branco a gente vai usar bastante agora, tá? Também. Vou pegar um pouco do caque e vou, ó, de levinho, porque esse gelo aqui, ó, ele não é tão contornado não, ele é mais claro, ó. Então, ele tem o amarelo, que destaca ele aqui, ó, amarelo limão, e muito de branco, tá? Então, esse aqui, ele é mais clarinho, e a gente vai fazer por partes, por quê? Pra gente não se perder, tá? Então, vamos fazer por pedacinhos mesmo, tá? E bem nessa região aqui, eu preciso iluminar. Seguindo aqui, eu venho nessa parte de baixo, eu coloco o meu branco
ilumino e coloco mais um pouco de branco aqui, ó, acompanhando esse traço que eu deixei, tá? Então, o branco a gente vai trabalhando ele aqui e mexendo com o caqui com cinza. Agora eu vou pegar um pouquinho dos dois e misturo, tá? Esse gelo aqui, eu vou tentar deixar meio que marcado, porque eu vou desenhar ele aqui de lado com o meu pincel, pra não borrar. Ó, eu vou desenhar esse gelo aqui. Só que ele tá até aqui mais ou menos, porque aqui na frente eu tenho que acompanhar o desenho, então tudo é observação, tá? Eu tô observando que ele tá meio que boiando aqui, e aí ele vem aqui. Marco ele um pouquinho do desenho dele deste lado. Aí eu vou trabalhando as cores dele. Não é bem aqui, gente, não é mais, tem um jeito certo de fazer. Não, aqui é observação. Então aqui eu pego o meu mistura de amarelo com siena, escureço aqui o lado de dentro. E eu vou trabalhando as cores que eu estou enxergando na minha foto referência, tá? Até dar certo. Então, aqui é a observação. Então, eu vou deixar também a foto original junto com o projeto para vocês poderem observar a foto original, tá? Então, é observação e estudo da imagem, tá? Aqui a gente vai olhando e vai colocando. É como se fosse um jogo de 7 erros, só que bem diferente, que é onde você vai fazendo e vai olhando o que você precisa colocar. Então, no caso, na sua pintura, né? Então, é muito de observação mesmo, tá? Aqui eu vou só consertar esse pedacinho. Então, ó, fiz ali o gelo mais em cima. Aqui eu vou trabalhar a parte que tá o líquido mais escuro, em volta do próprio gelo, né? Então, aqui eu tenho que colocar um pouco mais de amarelo limão. Aqui eu tenho bastante branco nessa borda aqui desse lado. Então, agora vocês vão perceber que é muito de observar, tá? O realismo, ele é isso, tá? Apesar que aqui é um realismo mais, mais estilo pintura livre, vou dizer assim, porque ele tá mais com pinceladas marcadas, né? Bem diferentão. Mas, quando você olha, você percebe que tem um pouco de traço de realismo na pintura, porque você olha e lembra mesmo, que parece o gelo, parece o copo, tá? Mas ele tem umas pinceladas bem marcadas, né? Então não é muito certinho, muito lisinho, tá? Ó, aqui eu vou trabalhar a parte do gelo aqui atrás também. Então, eu marco um pouco da volta do gelo. Aqui também tem. Então, vocês vão perceber que eu tô mais agora colocando os detalhes que eu vou enxergando, tá? Então, aqui eu vou colocando tudo que eu vejo aqui na imagem, tá? Ó. Então, eu vou olhando e tentando encaixar cada detalhe que eu vou observando, tá? Então, aqui eu tô vendo esse lado de cá, então eu tô começando a colocar esse cinza com essa cor caqui, tá? Então, aqui eu vou trabalhando. Deixa eu só pôr meu tablet aqui de pezinho pra ele ficar numa posição mais confortável para eu enxergar. Então, desse lado aqui, eu tenho que marcar meu gelo, esse outro gelo aqui também, atrás. Então, eu vou fazendo esses detalhes que eu vou enxergando, tá? É diferente tipo, aquela pintura que tem o jeito certo, a técnica de você pegar o pincel e puxar. Aqui já não. Aqui é mais a observação, tá? Por isso que é treinar a paciência, de olhar bem os detalhes, né? Então, é mais isso, tá? Então, aqui, ó, tem um pouquinho de marcação do meu cinza, desenhando um pouco da forma do gelo. Só que ele é bem, aqui nessa parte ele já vai chegar bem clarinho. Então, é mais discreto. Não é aquela coisa marcadona, tá? E aí ele vem marcando o copo também, né? Por isso que eu tenho que prestar bastante atenção onde eu enxergo essas cores, tá? Então, eu vou trabalhando, ó, aqui também, ó, eu enxergo aqui que essa cor, ela faz referência àquela cor transparente, mas meio esverdeada desse copo. Ele é um copo meio, não tão transparente, se é que dá pra dizer assim. Quem tem esse copo sabe que ele é meio esverdeadão, né? Aqui em casa a gente tem, aqui eu sempre quebro esses copos. Eu compro porque é um ótimo copo de medida, só que eu não sei, gente, o que acontece? Esse copo é um copo que vive quebrando aqui em casa. Eu derrubo, cai da minha mão, cai na pia, bate na pia, quebra. Eu não tenho sorte com copo americano. Inclusive, estou precisando comprar porque eu quebrei, eu tinha 12 e sobrou um. Ó, então, eu comecei a colocar, né? Você vê que ele começou já a fazer a marcação, né? Ficou bem legal aqui a marcação do gelo, né? Dos detalhes do meu gelo, tá vendo?
E aí, agora que eu fiz isso, eu vou trabalhar o branco, tá? O branco agora vai ser a minha cor que vai fazer bastante destaque na imagem. Agora, o branco eu vou trabalhar bem depositando mesmo, tá? E eu vou colocar com o meu pincelzinho de contorno, porque aí eu não retiro o excesso, porque eu quero deixar ele bem destacado. Aqui eu vou colocar ele, ó, desse lado de cá. Tem um pelinho danadinho aqui, peraí que eu deixo tirar com a unha ele daqui. Esses pelinhos incomodam quando gruda, ó. Então eu coloco o meu branco aqui, eu trabalho com ele em alguns pontos onde vai ficar bem destacado, tá? Bem vivo. Então eu vou depositar a tinta mesmo, tá? Do lado de cá, esse eu já fiz. Então, aqui na borda, aqui em cima. Eu vou colocando o branco onde eu enxergo que ele está. E no começo vai perceber que conforme você vai observar, lá esqueci um lugarzinho. É porque é assim mesmo. Às vezes você está fazendo e você não enxergou naquela parte que tinha o branco. Daqui a pouco você olha de novo e aí você vê mais um lugarzinho que você não colocou e é desse jeito mesmo. A gente vai olhando e vai enxergando, parece que a nossa vista vai apurando conforme a gente vai fazendo. E aí a gente consegue ir enxergando melhor conforme a gente observa a pintura e vai olhando ela, né? Então é normal. Por isso que a gente fala que sempre tem o retoque, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente esqueceu e acaba olhando de novo, e vai lá e mexe de novo. Acontece muito, né? Principalmente na pintura. A pintura, eu acho que é um dos artesanatos que a gente mais observa e que sempre está colocando um detalhezinho a mais que a gente vai enxergando. Vou trabalhar o branco agora também no reflexo, tá? Então, agora eu pego, tiro um pouco do excesso, porque eu vou trabalhar ele aqui, ó, com mais cuidado, então não pode ser tão forte como eu tava deixando agora. Agora é mais reflexo do vidro mesmo, ó. Então, aos pouquinhos eu vou trabalhando e ele tem que ficar mais claro. O único lugar que ele vai ficar um pouco mais forte é esse lado de cá, ó, do meu copo, tá? Aqui também. Então, aqui eu tenho um pouco de reflexo do vidro, ó. Então, lembra que eu falei que a gente começa a olhar e vai percebendo os detalhes? É isso que eu tava falando, ó. A gente começa a olhar e ver, olha lá, não fiz ali, olha, aqui tinha um reflexo, deixa eu fazer mais um pouco, não tinha visto, né? É por isso que eu falei, a gente acaba que, conforme a gente vai pintando, a gente vai enxergando melhor os detalhes. E aí a gente vai colocando, né? Ó, por exemplo, aqui mesmo eu tô vendo que tá mais escuro um pouquinho, onde tinha o amarelo ouro e o siena. Então aqui, ó, tá mais amarelo em volta do gelo aqui nesse pedacinho, ó. Então eu preciso acertar, colocar, entendeu? E por isso que eu falei que conforme a gente vai pintando, a gente vai enxergando melhor o que a gente não colocou, o que está faltando. Então, é tudo observação. Olha como já fica bem legal esse efeito do copo com o gelo, né? Com os elementos aqui dentro, ó. Essa bordinha aqui eu tenho que deixar mais clara, mas ela é fininha. Então, na pontinha do pincel, eu ponho o meu branco, ó, com cuidado, para fazer esse contorno. Ah, eu posso fazer no pincel de contorno? Pode também.
Ó, eu vou fazer no pincel, mas com bastante cuidado, porque às vezes o pincel entorta e aí desanda, ó, que nem, ó. Dei uma bobeada e voltei com o pincel, ele borrou. Aí eu venho com a minha unha e tiro um pouquinho da onde fez eu borrar. Que é esse movimento vai e volta, às vezes eu faço muito rápido e aí acontece. Aqui, ó, também vou deixar mais claro desse lado de cá, no cantinho aqui do meu copo. E aqui embaixo, não sei se vocês repararam, eu tenho aquela transparência da parte de baixo. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou passar branco mesmo, porque é mais fácil eu passar o branco aqui e colocar o detalhe. Tá? Aí eu pego o meu pincel de contorno. Aqui tem reflexo da folha, tá? Que apesar, aqui a gente tem mais as cores primárias, só que a gente tem folha da nossa rosa, então vai ter um pouquinho de verde, só que é bem pouco, né? Então não aparece tanto, né? Nossos elementos principais são o amarelo, o azul e o vermelho. Então eu vou pegar um pouquinho do meu verde oliva, que será usado também na combinação da folha. Vou colocar ele bem aqui no meio detalhe do branco, ó. Presta atenção aí para você não fazer inteiro, não. É só no meinho aqui, ó. É que tá bem molhado, então vai ser chato. Vou tentar depositar a tinta, que ela demora mais para secar quando a gente coloca muito, né? Mas eu vou depositar ela aqui assim. Vou pegar um pouco do meu amarelo ouro. Trabalhar aqui também, ó. Do lado. Um pouquinho do meu caque com cinza. E vou pôr aqui do lado. Aí agora eu vou trabalhar o branco, porque juntou aqui, ó. Peraí que eu balancei, ó. Juntou aqui. Então, aqui é separado, ó. Tem esse brilho. Depois tem o brilho da borda. Aqui do copo, tá? Ó. O amarelo. Aqui embaixo. E o branco dando um acabamento, ó. Tá vendo como que fica, tá? Então, é só pra dar esse brilho aqui quando pintar, vai parecer que é do copo mesmo, aquela parte de baixo, tá? Que fica com reflexo do que tá por perto ali, na parte de baixo, tá? Vou pegar agora o meu caque, na pontinha do meu pincel, eu vou escurecer um pouquinho a coisa aqui embaixo, tá? No finalzinho do suco aqui, ó. É só um pouquinho. Vou pegar também o meu siena. É só para deixar mais escuro um pouquinho aqui a parte de baixo do copo. Pegar um pouquinho do meu siena, que aqui ficou um pouquinho claro. Deixar um pouquinho mais escuro embaixo. Tá vendo, ó? Aí ele vai ficar assim. E aqui eu vou colocar um pouquinho de siena também, desse lado de cá com calma, bem de leve. Só aqui embaixo, tá? Olha aí como que fica o efeito do copo. Fica muito, muito legal, né?
E já que a gente está pintando o amarelo, eu acho que dá pra gente pintar os limões. Então, vamos emendar nessa aula também o limão. Para o nosso limão siciliano, a gente pode começar a pintar ele com o amarelo limão, tá? A gente pode deixar feito isso aqui pro fundo. Fica interessante a gente deixar já feito. Então, a gente vai preencher, tá? Aqui é só preencher mesmo, tá? Se vocês estiverem escutando um barulho de trovão, gente, aqui o tempo aqui fechou, tá? Então, ó, você pode até passar pro outro lado, ó. A gente vai pintar os dois. Então, ó, minha mão vai ficar um pouquinho na frente, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que aqui é só, ó, preenchimento mesmo, tá? Ó. Pega um pincelzão aí, ó, e manda ver. Pinta tudo, os dois limões de amarelo limão, e aí a gente já volta na sequência. Agora que a gente já tem uma base de amarelo limão, a gente vai trabalhar um pouco aqui de amarelo ouro, tá? A gente vai pegar aqui, ó, e dar batidinhas aqui, ó, dando uma textura mesmo, ó. Lembra que eu falei que essa pintura, ela é mais estilo tela? Então, a gente tem pinceladas bem marcadas também, tá? Mas a gente busca um realismo mais com essas pinceladas, tá? É um estilo que vocês, quando terminar, vocês vão ver que legal, né? Ele fica bem bonito. Então, ó, eu espalho nessa área, deixando mais claro essa parte aqui mesmo, vai ficar mais vivo esse lado, tá? Então, aqui a gente dá algumas pinceladinhas também e repete esse processo aqui na de cima, tá? Aí, nessa de cima, a gente acaba deixando um pouco mais marcado aqui, ó, porque essa daqui tá na frente da outra. Inclusive, até borrei aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse amarelo que eu borrei ali, tá? Ó. Então, esse lado aqui, ele fica mais escuro porque essa tá na frente aqui, tá? Então, ela tem, fazendo um pouco mais de sombra na outra. Agora, a gente vai dar um efeito bem nessa ponta aqui. O amarelo a gente vai trabalhar o efeito aqui que a gente quer nessa pontinha, que é esse lado mais estreitinho. Então, com a sombra e depois a luz, a gente vai reproduzir e ele dá esse efeito 3D dessa parte, tá? Vai dimensionar mesmo, tá? Então, vou pegar um pouquinho do amarelo. A gente tá usando o ouro, tá? E aí, eu trabalho aqui nessa pontinha e aqui embaixo também, ó. Escurecer aqui esse pedacinho aqui. Se borrar um pouquinho não tem problema, porque depois a gente vai pintar a mesa, então vai ter sombra, a gente consegue disfarçar, tá? Agora a gente vai clarear aqui com o branco, tá? Eu vou pegar e vou dar batidinhas com o branco aqui, ó. Pego na ponta do meu pincel e vou dando batidinhas assim, ó, deixando bem a tinta mesmo assim marcadinha desse lado de cá, tá? Ó. Então, você vai deixar marcadinho. E aí, agora eu vou pegar a tinta só na pontinha de um dos lados. Vou colocar aqui, ó, batidinhas aqui, ó, nesse lado de cá, ó. Na pontinha aqui, tá? Agora, aqui também, mesmo estilo, ó, mesmo jeitinho, tá? E as batidinhas aqui, ó. Tá? Então, dei essas batidinhas. Agora, eu vou pegar o meu siena natural e dei uma diluída, tá? Ó, coloquei um pouquinho de água. Pode ser também o diluente, Fashion Colors, tá? Eu peguei água aqui, porque geralmente eu tenho costume de diluir mais com água, ó. Eu vou fazer pequenos pontinhos aqui na casca do meu limão, ó. Bem de leve, ó. Em algumas partes aqui, não é tudo não, tá? Ó. Aqui também, ó. Deixa eu só tomar cuidado, porque senão ele fica compridinho e é pontinhos, né? Você pode fazer com bolhador se quiser também. Dá pra você não apertar o pincel, senão de vez de sair bolinha, sai amassadinho. Teve uns aqui nesse lado de cá que saiu, e aí depois eu vou ter que consertar, tá? Mas ó, você só não aperta, faz de leve pra sair redondinho, tá? Ó. Um pouquinho desses pontilhados, tá?
Com o siena ainda natural, vou usar esse que eu diluí. Eu vou fazer sombra aqui, ó, nessa parte aqui, porque eu tenho que começar a disfarçar também o meu carbono, tá? Então, ó, eu vou fazer sombra aqui, ó, eu vou dar batidinhas, ó. Batidinhas aqui, ó. E vou fazer a sombra, que esse aqui tá fazendo nesse de cima aqui, tá? Então, ó. Pode ser que vocês escutem um barulhinho por causa da chuva, que começou a chover, tá? Ó. E aí, esse daqui tá fazendo sombra nesse, tá? Na pontinha do pincel, vou escurecer agora um pouquinho daquela parte ali da frente também, ó. E aqui em volta desse pontinho aqui, ó. Do umbigo, né? O pessoal fala que é o umbigo da fruta, né? Ó, escurecer um pouquinho, tá? Vou fazer um sombreado aqui na parte de cima bem leve. Bem de leve. E vou fazer a sombra também, ó, reproduzida aqui embaixo com o siena. Nessa parte aqui de baixo, ó. De levinho. Ó, perceba que eu vou pegando meu pincel, também vou dando batidinhas com a cor, tá? Pra deixar aquelas pinceladas que eu falei pra vocês, ó. Vou fazer uma sombrinha aqui na pontinha também, como fiz lá daquele lado. Também vou dar uma retocadinha aqui, que agora que eu vi que eu não fiz até o final. Tem a sombra embaixo também, que eu esqueci de fazer aqui embaixo. Desse lado de cá. Tem que dar uma escurecidinha. E vou fazer aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente vai olhando e vai vendo? Ah, aqui precisa consertar um pouquinho mais. É igual eu falei pra vocês, a gente vai olhando e vai percebendo, ó. Aqui também vou dar um acabamento na pontinha do umbiguinho da fruta. Aqui eu vou fazer um pouquinho de sombra, mas só que mais clara, né? Bem mais leve do que o outro. E vou sombrear aqui na parte de baixo, ó. Perceba que a luz e a sombra já fez daquele formato ali que eu falei pra vocês, né? Ó, olha aqui. Eu tenho que fazer aquela sombrinha projetada aqui embaixo, que aqui é mais escuro porque tá perto da mesa aqui, tá? Só que eu gosto de fazer daquele jeito que eu falei pra vocês, com as pinceladas, né, mais marcadas, né? Então, é o estilo aqui que a gente tá reproduzindo. Vou agora pegar branco e dar uma clareada aqui nessa borda, tá? Só que com calma, porque aqui eu vou só espalhar de leve. E não vou deixar marcado como eu deixei aqui nessas partes que eu deixei a tinta mais depositada. A hora que já secar, a gente vai voltar retocando pra deixar mais branco, tá? Agora a gente só vai pegar esse branco aqui, ó, pra deixar claro, mas a gente espalha, ó. E aí, se precisar, você mistura com um pouquinho do nosso amarelo-limão, ó. Então, eu pego e misturo aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Porque aqui é mais claro, mas não tão claro igual essa parte que a gente depositou a tinta. E o legal é que aqui a gente já também, ó, já retoca pra disfarçar a borda do carbono, né? Não deixar aparecer o carbono. Então, aqui você já vai dando esse acabamento pra não deixar ficar tão forte o risco do carbono, pra ele não aparecer. Ó, então aí você vai consertando também, tá? Você vai pegar agora um pouquinho do caque, então eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente vai pegar o caque e vai pôr aqui, ó, nessa parte do umbiguinho aqui na frente. Certo? Colocamos, a gente vai pegar sépia. Ó, caiu sujeirinha aqui, peraí. Tirei, com a ponta do pincel. Vai pegar sépia e vai escurecer a bordinha no cantinho desse umbiguinho da fruta, tá, ó? Como se fosse o contorno da parte de baixo dela, ó. Tá vendo? Aí, fez isso, a gente pega branco e dá uma clareadinha na parte de cima dessa parte que a gente colocou o caque. Certo? Ó. Aí a gente já fez ficar mais saltadinho essa parte. A gente vai agora retocar novamente alguns pontos de sombra e luz. Vamos lá. Agora a gente vai pegar um pouco do amarelo ouro, tá? Eu vou pegar um pouquinho dele e vou dar batidinhas aqui também, ó. Pode dar uma deitadinha no pincel pra você dar essas batidinhas. E posso usar pincel pituá? Pode. Eu gosto de usar esse pincel aqui, mas tem o pituá também que é pra isso, né? Só que eu acho que ele deixa muito grandão.
Então eu gosto de deixar mais esse com as marcas das pinceladas. O Pituá ele espalha muito, né? Por isso que eu prefiro tá fazendo com esse, tá? Mas você pode fazer com o que você achar melhor. Porque aqui eu quero que fique a marca do pincel mesmo, tá? Eu quero que fique com essa marquinha mesmo, tá? Ó. Aí eu posso tá colocando mais pontinhos, né? Oh, meu Deus, meu pincel tá caindo toda hora aqui d'água. Eu posso misturar um pouco do meu amarelo ouro com o meu siena, tá? Aí eu misturo aqui um pouquinho dos dois. Pra fazer mais pontinhos aqui, né? Da textura da casca, né? Do limão. Ó. Que barulho de avião aí, gente. Ó, então, aqui a gente vai fazer mais alguns pontinhos da textura do nosso limão aqui. Que isso aqui dá um charme também, tá? Pra pintura. Fica legal essa parte de pôr umas texturas na pintura. Fica bem mais completo, né? Eu acho que fica um charme esses detalhes na pintura. Tá vendo? Agora a gente vai dar mais um pouquinho de sombra na parte de baixo. A gente pode estar usando o sépia agora. Se você achar que vai ficar muito escuro, você pode pegar e misturar um pouco no nosso siena natural. Que aí você dá uma clareada, ele não fica tão escuro, né? E aí a gente, ó, trabalha aqui deixando mais escuro desse lado, porque a gente tem a rosa que vai estar reproduzindo essa sombra. Aqui embaixo a gente precisa deixar até um pouco mais escuro, né? Então a gente pode pegar, ó, de leve aqui e dar a nossa sombreada aqui. Tá vendo? Ó, aí a gente deixa mais sombreado aqui. Posso sombrear um pouco também desse lado de baixo aqui desta. Um pouquinho aqui nesse cantinho, ó. Um pouquinho de sombra aqui. Lava bem o pincel pra gente fazer a luz de branco. Ó, com o branco eu vou dar mais uma retocada na luz, né? Deixar mais forte aqui a luz dessa parte. Com as batidinhas, como eu tinha falado, né? Aqui também, ó, tá um retoque no branco. Aí eu venho, porque seca, né? A gente precisa dar uma retocada nessa parte, tá? Ó, agora eu vou dar um acabamento aqui, ó. Eu não gosto que fique parecendo carbono, então eu vou pegar o meu amarelo ouro, misturar com um pouco de siena natural, ó. E vou dar uma escurecidinha aqui, ó, no acabamento embaixo, porque eu não gosto que o carbono apareça, tá? Então esse detalhe aqui mais sombrinha é mais pra dar uma disfarçada no meu carbono. Como ele é preto, ele chama muita atenção, né? Principalmente quando a gente tá pintando coisas que são mais claras. Acaba aparecendo mais, né? Então, aí eu gosto de dar uma arrumadinha, escurecidinha, pra não deixar aparecer tanto. Ó, tá vendo? Aí ele fica, ó, mais discreto, tá? Aqui a gente já deixou pronto, né, os nossos limões. Acho que aqui eu vou dar uma retocadinha só na borda aqui, quer ver? Perto da pontinha aqui, ó, vou dar uma escurecidinha na bordinha dele aqui. No finalzinho do acabamento, né, ó. Tá vendo? Só pra dar uma sombreadinha na pontinha, tá? E aí o nosso limão, ele tá pronto. Ele pode sofrer algum retoque que a gente vai fazer depois que secar e aí a gente for mexer com o fundo, né, com a parte de baixo, talvez a gente retoque algumas coisinhas. Mas aqui ele já tá, a parte dele já tá ok, tá? Então, a nossa aula vai ficando aqui por aqui. Aí, na nossa terceira parte, a gente vai pintar as rosas. Então, se você gostou da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para você receber notificações na hora que a gente posta, porque eu posto somente essas aulas super especiais aqui para vocês, então não fico postando qualquer coisinha. É sempre uma aula muito importante, então vale a pena você ativar o sininho para você receber esses conteúdos. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Não esquece que o risco vai estar lá no meu Instagram, tá? Se você não segue, então segue aqui, o Instagram vai estar aparecendo, tá? E segue lá para você conseguir pegar o nosso risco, tá bom? Então te vejo na nossa terceira parte.